A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha mensagens, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito da vinda de Jesus. Pedro fala a respeito desse assunto na sua segunda carta, no capítulo 3. Então vamos à leitura. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Versículo 2: Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, aqui no versículo 1, Pedro está dizendo assim: eu já escrevi a primeira carta, e nesta carta que eu estou escrevendo, eu sempre desperto vocês com exortação a manterem um ânimo sincero. Seguir o caminho de Deus não é fácil. Estar no mundo onde tantas pessoas fazem tantos convites para que nós venhamos a nos prostituir, para que venhamos a nos envolver em corrupção, para que venhamos a nos relacionarmos com tantas coisas que nos fazem negociar com a mentira, com programas de televisão, Netflix, rede social. Tantas e tantas coisas tomam, na verdade, furtam o nosso tempo e nós deixamos de anunciar o reino de Deus. Este último século e os próximos que estão por vir têm oferecido e proporcionado muito conforto. Cada vez mais e mais as pessoas ficam desanimadas, tristes, aflitas, angustiadas, correndo atrás de um novo carro, correndo atrás de uma nova casa, correndo atrás do futuro. E essa corrida pelo futuro tem gerado muita tristeza e aflição em muitas pessoas. Então, quando Pedro escreve aqui, ele fala: eu estou exortando vocês para que vocês tenham um ânimo sincero. Ter ânimo no meio de uma sociedade como esta tem ficado difícil para muitos que estão se envolvendo em ganância e ambição. Então, é necessário pedir a Deus sabedoria para se desenvolver negócios que possam permitir que exista o ganho necessário para que nada falte. E é necessário ter a consciência da importância de zelar pela própria salvação. É necessário guardar o tempo e não deixar que as redes sociais e a preocupação excessiva com as coisas deste mundo nos façam perder de vista o reino de Deus, que deve estar em primeiro lugar na vida daqueles que se dispõem a seguir a Cristo. Ele fala que eu exorto vocês a respeito do ânimo sincero. Para quê? Para que vocês se lembrem das palavras que foram ditas primeiramente pelos santos profetas. Os profetas a que Pedro se refere são aqueles do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento nós vemos que Abraão era um homem rico, mas ele sempre colocava o Senhor em primeiro lugar em todos os seus negócios. Isaac também se tornou um homem rico, mas ele também colocava o Senhor em primeiro lugar. Depois Jacó, a Bíblia conta que ele consagrava tudo que ele recebia a Deus. Ele também foi um homem rico, mas ele tinha Deus em primeiro lugar. Nós vemos que Josué, quando ele tomou a terra de Canaã, todas as batalhas que ele teve com o povo de Israel
para tomar terreno por terreno, tudo foi feito com a direção do Senhor. Nós vemos que Davi, quando lutou contra o gigante Golias, ele foi contra o gigante Golias em nome do Senhor. Nós vemos que Salomão, quando construiu o templo, ele dedicou ao Senhor. Nós vemos que todos os profetas, Elias, que realizou muitos milagres, Eliseu também, que foi o sucessor de Elias, que realizou o dobro de milagres, porque ele pediu porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias. Todos esses homens do Antigo Testamento, que são os homens a que Pedro aqui está se referindo, colocavam Deus em primeiro lugar. Mesmo os que foram muito ricos, como Jó, que conseguiu receber vitória tanto nas lutas quanto no tempo de bonança. Em todo o tempo, eles tinham Deus em primeiro lugar. Então, esses homens que eu mencionei, muitos deles foram ricos, foram reis, mas eles sempre tiveram Deus em primeiro lugar e dedicaram a vida para Deus em primeiro lugar. Aqui, Pedro, se nós voltarmos na primeira carta, ele escreveu ali no capítulo 2, no capítulo 1 mesmo, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, ele falou aqui que, olha o que Pedro falou aqui: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro aqui, logo que ele abriu a sua primeira carta, disse: se vocês invocam a Deus por Pai, se vocês realmente, quando dizem que estão seguindo a Deus, andam com Deus, que é um Deus que não faz acepção de pessoas e julga a cada um segundo a sua obra, então andem com reverência. Temor significa reverência, significa consideração, significa respeito. Andai em temor, em reverência e em respeito a Deus durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui, Pedro está dizendo que nós não somos dessa terra, que quem não é dessa terra não fica se preocupando muito com as coisas que são dessa terra e se apegando às coisas que são passageiras e que passam. Muitas pessoas ficam muito tempo presos à programação de televisão. Muitas pessoas gastam muitas horas do seu dia presos em redes que não trazem alimento espiritual. Ficam preocupadas falando o tempo todo a respeito das coisas terrenas, como se fossem deste mundo. Mas Pedro trouxe essa advertência de que andem sempre considerando Deus acima de tudo durante o tempo da vossa peregrinação. No capítulo 2 de 1 Pedro ainda, Pedro fala para nós deixarmos toda a malícia, todo o engano, todos os fingimentos. Quantas pessoas dentro das igrejas participam das reuniões, das festas, das celebrações e dizem: ah, lá vem aquele irmão, lá vem aquela irmã. Sorriem, se cumprimentam, dizem a paz do Senhor, mas na verdade estão com o coração carregado de mágoas, muitas vezes de invejas, em razão das bênçãos que Deus derramou sobre a vida do outro e convivendo dentro da mesma igreja. Mas Pedro fala assim: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos,
o leite racional. O leite racional, Pedro aqui se refere ao conhecimento da palavra de Deus, que ela serve como o leite que é dado para as crianças e que as alimenta. Assim, a palavra de Deus é dada para as crianças que recebem com alegria ao seu alimento e vivem sem nenhum tipo de malícia, de inveja, de fingimentos e de mágoas. Pedro usou a figura dos meninos para dizer que precisamos ser puros, para dizer que precisamos ser realmente sinceros, para dizer que realmente desejemos o bem do próximo, sem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de mancha. E ele fala o leite racional não falsificado, porque tem pessoas que falam da palavra, mas muitas vezes não se preocupam em limpar o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, pessoas que anunciam a palavra, mas que ainda precisam de transformação. Quando falo a respeito desse texto, é uma exortação para este que também está aqui falando a respeito dessa palavra. A palavra exorta primeiramente àquele que prega. Se você prega, ensina, faz a leitura da palavra, a exortação está sobre você, para que você que está inclusive ouvindo este vídeo, havendo essa palavra, seja tocado para que você também vá crescendo. Como diz aqui, ó, é o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aqui Pedro coloca uma prova, se é que vocês realmente foram tocados por Deus. Nesse mesmo capítulo 2, Pedro fala aqui adiante que nós vivemos aqui na terra como peregrinos e como forasteiros. Ele diz que nós precisamos fazer o bem e agirmos com justiça. Ele fala que, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ele está dizendo que muitas pessoas vivem aqui nessa terra em pecado e recebem a justiça de Deus em razão do pecado. Mas quando nós padecemos de maneira injusta e quando nós honramos a todas as pessoas, quando nós amamos a fraternidade, quando nós abandonamos a ignorância para respeitar a Deus e as pessoas veem isso em nós, as pessoas glorificam a Deus. Aqui está no versículo 11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Veja que no capítulo 2, Pedro repete que nós somos peregrinos. E ele acrescenta que nós somos também forasteiros. Forasteiro é alguém que vem de fora. E quem vem de fora não fica muito preocupado com relação às coisas que ficam aqui nessa terra, mas se dedica a buscar o reino de Deus e a usar o seu tempo de forma sábia para alcançar o reino de Deus. Ele fala que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, que vocês deixem de lado os desejos carnais. Concupiscências são desejos, são vontades pecaminosas que estão na nossa carne, que combatem contra a alma. Veja o versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então nós vemos que Pedro
ele fala o tempo todo sobre a necessidade de estarmos com o nosso ânimo sincero. No capítulo 3 de 1 Pedro, ele fala a respeito do relacionamento conjugal. No capítulo 4, ele traz conselhos, mais uma vez, para que nós andemos segundo a vontade de Deus. Ele fala que no tempo que nos resta nesta carne, nós não devemos viver segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E no capítulo 5, ele continua falando a respeito da necessidade de lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele também orienta para que nós sejamos sóbrios, para que sejamos vigilantes, porque o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele traz a recomendação para que nós andemos sempre firmes na fé, resistindo ao inimigo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Em outras palavras, não somos apenas nós que passamos por aflições, tribulações e sofrimentos, mas todos aqueles que estão seguindo o reino de Deus passam por isso. Fazendo uma ligação com essa questão de aproveitarmos o nosso tempo nessa terra para proclamarmos o reino de Deus, Paulo fala a respeito disso na carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Ele diz que nós devemos andar remindo o nosso tempo. Ele fala para nós aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo 24, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, e deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E ele fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ele fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, que toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essas recomendações muitas vezes estão sendo deixadas de lado. Pessoas estão na igreja carregando amargura, carregando ira e cólera. Muitas pessoas estão vivendo dentro da sua casa com gritarias, sem respeito um para com o outro e sem saberem como resolver os conflitos e as situações da vida. Muitos com blasfêmias, palavras de xingamento, desprezo e desconsideração em relação aos pais, em relação aos filhos. Pais que dizem que os seus filhos não prestam, que são fracos, e muitos filhos que dizem que os seus pais não os abençoaram o suficiente, filhos que são ingratos em relação a toda a dedicação e empenho e esforço que são feitos pelos pais diariamente para lhes dar educação e lhe proporcionar uma condição melhor. Pessoas que não são muitas vezes misericordiosas, que não perdoam e muitas vezes não perdoam o próprio familiar e o próprio parente. Então, nós vemos aqui nesse texto que Paulo fala sobre vários comportamentos que nós precisamos buscar. Paulo recomenda aos Efésios assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Nós vemos pessoas crescendo em fofoca, cobiça,
inveja, arrogância, orgulho, soberba, exaltação, ostentação. Quantas pessoas ficam aflitas e angustiadas porque não podem estar com o carro do ano, com a melhor casa e ficam correndo atrás dessas coisas como se estas coisas fossem tudo nessa vida e nessa terra. E nós vemos aqui, ainda na carta de Efésios, ali no capítulo 5, que Paulo continua falando contra a prostituição, contra a impureza, contra a avareza, contra várias práticas que não convêm a um cristão. E no versículo 16, ele fala aqui, versículo 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, nécios são tolos, mas como sábios, remindo, versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E daí, versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja, né? Ou seja, qual é a vontade do Senhor. Voltando para o texto de... Eu abri esse trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no capítulo 5, só para mostrar a concordância que existe entre o que Pedro está dizendo aqui no capítulo 3 da sua segunda carta em relação à vinda do Senhor. Veja que Pedro, ele diz que eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Quando ele fala mediante os vossos apóstolos, Pedro está dizendo, veja tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, o que Tiago falou, o que Paulo falou. É por isso que nós fomos ali em Efésios, para lermos apenas algumas passagens para mostrar que quais são as recomendações, algumas recomendações que os apóstolos apresentam para aqueles que querem andar em Jesus. Aí ele fala no versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. É muito importante entender o que são os últimos dias. Muitas pessoas ficam pensando, quando vão chegar os últimos dias? Os últimos dias começaram quando Jesus veio sobre a terra. Nós já estamos há 2023 anos nos últimos dias, quando Jesus assumiu a forma de carne e morreu na cruz para confirmar o Antigo Testamento, as promessas que foram ali ditas. Jesus disse, é chegado o reino de Deus sobre a terra. E todo mundo que agora aceita Jesus como Senhor e Salvador pode subir aos céus. Muitas pessoas dizem, quando é que virão as guerras e os rumores de guerras e o esfriamento do amor? Desde o tempo em que Jesus passou sobre a terra, as suas palavras proféticas, as suas profecias de que o mundo começaria a desandar, estão se cumprindo. Cada ano após ano, nós vemos as guerras acontecendo. São guerras e rumores de guerras, e os filhos contra os pais, e os pais contra os filhos, e cada vez mais situações de ruína. Os últimos dias já começaram, e existem pessoas que ainda não se despertaram, pensando quando é que virão os últimos dias. Já estamos nos últimos dias. E desde a época de Jesus já se levantavam escarnecedores. O escarnecedor é aquele que é zombador, é aquele que age como uma pessoa que fica zombando, ridicularizando, menosprezando
aqueles que seguem o reino de Deus. Então ele fala assim: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nós vemos pessoas que são artistas, cantores, que muitas vezes são influenciadores, que ridicularizam aqueles que seguem a palavra de Deus. Eles andam segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades, de práticas de busca de riqueza, de fama, de poder, de prostituição, e eles falam a respeito dos seus pecados contra os cristãos. Há muitos movimentos de gays e lésbicas que ridicularizam a cruz de Cristo, que ridicularizam a Bíblia, que ridicularizam os cristãos. São pessoas que andam segundo as suas próprias vontades, que não aceitam a palavra de Deus, mas pretendem ridicularizar a palavra. E eles, o que eles falam? O versículo 4, Pedro revela, eles ficam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Eles zombam, dizem: aonde é que está o cumprimento da vinda de Jesus, que é tanto pregado? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo assim: é isso que as pessoas do mundo e que não recebem a palavra dizem. Eles dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, tudo está como está, nada mudou. Versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pedro aqui está fazendo referência à criação do mundo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos aqui no versículo 9, que Deus fez assim, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Esse versículo 9 fala como foi que foi criada a terra. Existe hoje, nos dias atuais, nós, quando vemos um mapa, encontramos um mapa que tem muitos pedaços de terra espalhados no meio dos mares, no meio dos oceanos. Nós vemos os continentes. Existem 5 continentes. Existe a América, a Europa, a Ásia, depois nós temos a África e a Oceania. E nesses 5 continentes, nós vemos que a Terra está em várias porções. Mas, quando nós estudamos a origem dos continentes, existe uma teoria que se chama a teoria da Pangeia. Pangeia significa toda a Terra. E segundo os estudos dos pesquisadores, os continentes, na verdade, eram um único pedaço de terra que foi criado do meio das águas. E essas pesquisas revelam que o que está escrito aqui na palavra, que disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, confirmam o versículo 9 de Gênesis capítulo 1. A teoria fala que se nós pegarmos um mapa e olharmos, vamos ver que a parte sul, a da América do Sul, ela fica alinhada ao continente africano. E nós podemos identificar que toda a divisão dos continentes, que é possível fazer uma reunião de todos eles em uma única porção seca. Então, é disso que Pedro está falando no versículo 5. Ele está falando assim, que as pessoas que andam
dando risadas a respeito da promessa da vinda de Jesus, que essas pessoas voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra foi tirada da água, e no meio da água subsiste. A terra foi tirada no meio da água e fica no meio da água. Nós vivemos cercados de água. E Pedro está dizendo assim: como é que isso aconteceu? Isso aconteceu lá na antiguidade, desde o princípio, pela palavra de Deus. E se Deus, pela sua palavra, disse que surja uma porção de terra seca no meio dos mares, e essa terra subsiste, ou seja, ela permanece no meio dos mares, então, se Deus tem poder de fazer isso, ele também tem poder de voltar. Ele realmente vai cumprir a palavra que ele disse. É isso que Pedro está dizendo. No versículo 6 ele fala: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro está dizendo, só para vocês terem ideia de que a porção seca, que é a terra, subsiste no meio dos mares e que Deus governa e tem poder sobre tudo, ele enviou o dilúvio e, usando as águas das chuvas, ele fez chover sobre a terra e fez com que a terra fosse completamente inundada por meio do dilúvio. Deus, ele tem poder tanto de fazer surgir uma porção seca no meio das águas, como tem poder de fazer com que ocorra a chuva, para que haja tanta chuva que a terra venha ficar inundada, completamente mergulhada debaixo das águas. Ele tem o poder de fazer tanto uma coisa como outra. Em outras palavras, ele tem poder de realizar tudo. Versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, na primeira vez em que Deus visitou a terra foi destruída por meio do dilúvio. Mas ainda haverá um novo tempo em que a terra será destruída pelo fogo. Nós sabemos que existem muitas pesquisas de vários cientistas que dizem que o Sol está crescendo e que a próxima destruição que poderá vir sobre a Terra agora será por meio do fogo. É por isso que os cientistas ficam o tempo todo pesquisando e buscando outros planetas com a finalidade de trazer vida para a humanidade. Então vejam que isto que Pedro já falava naqueles anos, logo depois da morte de Jesus, são palavras que naquele tempo ninguém imaginava que a terra poderia ser destruída por meio do fogo. Mas Pedro, um pescador que não era estudado, que não era um homem letrado, que não tinha conhecimento de ciência, mesmo não tendo acesso a conhecimentos científicos, e mesmo que ele tivesse acesso a conhecimentos científicos, a ciência da época não tinha previsão de que a terra poderia ser destruída pelo fogo. Mas ele, pela revelação de Deus, já dizia, porque o Espírito de Deus, o Senhor que criou os céus e a terra e que sabe de tudo, já tinha revelado para ele. Agora haverá uma destruição futura e dessa vez ela virá por meio do fogo. E ele vem e fala, olha, os céus e a terra existem pela palavra de Deus. E eles estão reservados como um tesouro fica reservado para que sejam guardadas para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós sabemos que a palavra de Deus revela que no futuro o Senhor virá, julgará a terra, para que os homens ímpios sejam julgados e sejam encaminhados para o inferno, para o lago de fogo, não porque Deus deseja
que o homem vá para lá, mas porque os homens que não quiseram receber a palavra de Deus, por livre escolha e por livre opção, resolveram seguir a sua vida longe de Deus. Aí ele vem falando no versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está falando a respeito da vinda de Jesus, como nós dissemos no começo da gravação deste vídeo. O capítulo 3 de 2 Pedro serve como uma exortação, como um aviso, para que todos aqueles que seguem o reino de Deus não sejam levados pelas palavras dos escarnecedores, que zombam e que pela sua ignorância a respeito das coisas de Deus dizem assim: da onde que Deus vai voltar? Já os nossos pais já dormiram, ou seja, já morreram. Pregam tanto isso, e isso nunca acontece. E Pedro está dizendo, nesse versículo 8, não se esqueçam que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, ele tem longo ânimo, ele tem bastante ânimo, bastante paciência para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então veja que esse versículo 9, Pedro está dizendo que Deus quer que todas as pessoas se salvem. É por isso que ele tem atrasado a sua vinda, porque ele deseja que as pessoas vivam na terra e tenham tempo de se arrepender e de buscarem a ele. Porque o desejo de Deus, o desejo de Cristo, Cristo foi enviado para morrer, para que todos se arrependam, e ele quer que todos sejam salvos. Aí versículo 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os cientistas têm dito, feito as suas previsões, no sentido de que, em algum momento, no crescimento dos planetas e do sistema solar, de repente, a Terra se desfará. E nós vemos aqui que Pedro, ele fala exatamente isso. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então ele está aqui dizendo, Pedro está tendo uma visão a respeito daquilo que corresponde ao tempo futuro. Versículo 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Pedro está dizendo assim, como o fim vem e não se sabe quando vem, é necessário que vocês andem sempre em santidade e em piedade. Versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro está dizendo nos versículos 11 e 12, se a terra vai pegar fogo, se isso já foi dito por Deus, não é bom que vocês andem em santo trato e em piedade, aguardando a vinda do Senhor? Versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, ou seja, segundo a promessa dele, segundo a promessa de Deus, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículo 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, ou seja, a paciência que o Senhor tem, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui Pedro está dizendo, olha, lembrem de tudo aquilo que Paulo tem escrito a respeito da necessidade de vocês andarem em santidade, de vocês não guardarem mágoa, de vocês não terem ira, de vocês não andarem em gritarias dentro da casa de vocês, de vocês serem amigos uns dos outros e respeitosos, andando em amor. Tudo que o Paulo escreveu, façam, andem imaculados, andem irrepreensíveis, se preparem para a salvação, tende por salvação que o Senhor tem longanimidade, ou seja, ele tem a qualidade de ser paciente, de que ele realmente deseja que nós sejamos salvos, como também o irmão Paulo já escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Pedro está falando assim, considerem as cartas que foram escritas por Paulo. Aqui neste canal, nós já fizemos os comentários a respeito dos livros de Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, e estão disponíveis para você que quer aprofundar na leitura e na meditação dos textos da Bíblia. Então fica o convite para você que caiu neste vídeo e está buscando conhecer mais a respeito das Escrituras, da Palavra de Deus. Aqui no canal nós já comentamos capítulo por capítulo desses livros que eu mencionei. Nós estamos também comentando o Evangelho de Marcos e vamos prosseguir depois comentando outros evangelhos, e estamos comentando os livros, as cartas de Tiago e de Pedro, né? Pedro, nós com este vídeo de hoje, nós estamos encerrando todos os capítulos de Pedro. Meditamos nos 5 capítulos de 1 Pedro e agora este capítulo é o capítulo 3, estamos encerrando o livro de Pedro, as 2 cartas de Pedro. Também estamos comentando o Antigo Testamento. Existe aqui uma série chamada Entenda Jeremias, em que nós estamos gravando vídeos que têm mais ou menos 1 hora de duração, falando de cada um dos capítulos do livro do profeta Jeremias, para entendermos mais a respeito das Escrituras. Fica o convite para que você, no final do vídeo, vou deixar as informações no canto superior direito para que possam ser acessadas essas playlists que tem todos esses vídeos mencionados. Alguns desses vídeos, né? Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, tudo que eu falei aqui nessas cartas, na primeira carta, na segunda carta, e tudo aquilo que Paulo falou e os outros apóstolos, né, precisa ser levado em consideração, para que vocês não caiam pelas palavras dos homens abomináveis. Os homens abomináveis são aqueles que praticam o pecado, aqueles que se desviam do caminho da revelação de Deus. E aí ele fala, eu escrevi essas cartas e estou fazendo uma recomendação para que vocês continuem lendo. Vamos voltar aqui no primeiro versículo, para que vocês, aqui no versículo 2, lembrando das primeiramente, lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, ou seja, é necessário levar em consideração as palavras que foram ditas no Antigo Testamento e também o mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, é necessário levar em consideração o que foi dito nos evangelhos que Jesus ensinou, e também é necessário que vocês levem em consideração
o que foi dito pelos apóstolos. Porque, e aqui no final, ele fala justamente que vocês estão sendo alertados pelo que eu falei, pelo que Paulo falou e também pelo que outros apóstolos disseram, para que vocês não sejam arrebatados pelos homens abomináveis e descaiais da vossa firmeza. Aí ele termina a carta dizendo assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, Pedro encerra as suas cartas recomendando que o povo de Deus tenha lembrança de que o Senhor virá, de que a sua vinda é certa, de que muitas pessoas dizem: os nossos pais já dormiram, ou seja, já morreram, e nada aconteceu. Mas Pedro lembra que o Senhor é eterno. Para ele, um dia são como 1000 anos, assim como 1000 anos são como um dia. Levando em consideração essa palavra que Pedro disse aqui neste capítulo, podemos dizer que 2023, no relógio de Deus, representam apenas 2 dias. Nós podemos pensar, são 2023 anos, mas o Senhor pode dizer: passou apenas um dia, e passou agora o segundo dia, e nós estamos indo para o terceiro dia. Mas uma coisa é certa, e é necessário que nós pensemos nisso: ainda que Deus venha, que o Senhor volte, no ano 3000, 4000 ou 5000, nós temos um tempo limitado nesta terra, e nós podemos viver uma única vez. E é nesta vida que nos cabe decidir se vamos entregá-la para Deus ou não. Não há reencarnação, não há uma segunda vida, não há uma segunda chance. Paulo falou a respeito disso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Já gravamos este vídeo, busque aqui no canal 1 Tessalonicenses. Vou deixar aqui no final do vídeo a playlist de 1 Tessalonicenses. Você vai poder clicar em 1 Tessalonicenses e vai abrir para você os 5 capítulos de 1 Tessalonicenses. Busque pelo capítulo 4. Ali nós falamos a respeito da revelação que Paulo nos trouxe a respeito da nossa morte. Quando nós morremos, nós ficamos adormecidos, aguardando o tempo de ressuscitarmos para irmos para a glória, ou então para sermos julgados diante de Deus por aquilo que fizemos. Então muitas pessoas pensam: se ele vai voltar só no futuro, então eu posso continuar a viver a minha vida longe de Deus. Mas não é assim. Nós, enquanto estamos vivos, estamos sujeitos à morte. E é nesta vida que temos a chance de aceitarmos a Jesus e entregarmos os nossos caminhos para Ele. Isso que eu estou falando é conhecimento a respeito das Escrituras, e é por isso que Pedro fala que vocês cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que vocês saibam o que vocês precisam fazer para alcançar o reino de Deus. E cresçam não só no conhecimento, porque tem muitas pessoas que têm conhecimento da verdade, mas não têm força para se libertar da pornografia, do vício das drogas, do vício do álcool, do vício do cigarro, da ganância, da busca por riquezas, da preguiça, do orgulho, da inveja. Não conseguem se libertar da mentira, da vaidade, da raiva, da falta de perdão. E a falta de perdão é algo que é tão prejudicial no relacionamento com Deus, que Deus chega a dizer que se nós tivermos alguma mágoa em relação a algum irmão, as nossas orações são impedidas. Então, é necessário ter, além do conhecimento, é necessário crescer na graça.
a graça, ela é alcançada por meio da oração e por meio do jejum. Quando nós oramos, pedimos a Deus que derrame sobre nós a força necessária para que possamos cumprir aquilo que conhecemos a respeito de Deus. A graça corresponde ao favor que é imerecido e que vem de Deus. Não merecíamos receber a graça, mas quando pedimos a graça por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo que nos dá a força para que possamos cumprir aquilo que aprendemos a respeito do que é a vontade de Deus. Então fica essa recomendação de Pedro, que termina sua carta dizendo que a vinda do Senhor é certa. Podem ridicularizar e zombar, dizendo que isso não acontecerá, mas Pedro diz: a vinda do Senhor é certa, assim como foi pela palavra dele que a terra surgiu como uma porção seca no meio dos mares e como Deus destruiu a terra, fazendo com que houvesse chuva, com água caindo do céu sobre a terra para inundá-la. Assim também, no futuro, a terra se desfará por meio do fogo. E a ciência, nos últimos estudos que tem feito, tem revelado que é assim que a terra de fato se desfará. Seja hoje, seja amanhã, a palavra de Deus, no meio de tanto mistério, no meio de tanta ignorância, no meio de tanta falta de conhecimento e de limitação dos seres humanos em relação a como as coisas são, no final de tudo, aquilo que o Senhor fala sempre acontece como Ele fala. E Pedro, apesar de não ter sido um homem letrado, de não ter tido acesso a uma universidade, a conhecimentos mais aprofundados, e mesmo que ele tivesse tido acesso a esse conhecimento no tempo dele, eles não sabiam de tudo aquilo que a ciência hoje conhece e descobriu, já disse, pela revelação e pelo conhecimento do que Deus lhe deu, de como seria o fim. Então, essa palavra nos exorta para que andemos em santidade, para que venhamos a, como Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 5, no versículo 16, remir o nosso tempo. Não perca o seu tempo guardando raiva, mágoa e ira de nenhum parente seu e de nenhum familiar. Se alguém te ofende, saia de perto dessa pessoa e ignore aquilo que foi dito. Você não é o que a pessoa disse a teu respeito. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é amado de Deus. Você é uma bênção. E você foi chamado para ser salvo e andar em santidade no caminho do reino de Deus. Um caminho que traz abundância de paz e alegria e harmonia e que faz você andar longe das ansiedades dessa terra que cada dia mais tem tentado fazer com que as pessoas fiquem oprimidas em busca de riqueza, fama, poder, vaidade, que são coisas que ficam nesta terra. Deus sabe de tudo o que você necessita. Ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, até o versículo 33. Depois, você que está em uma situação de preocupação, ansiedade e depressão, leia esse texto depois. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33, que o Senhor cuida dos passarinhos que não trabalham, mas o Senhor lhes prepara o alimento, que o Senhor veste os lírios do campo, que não fiam e não tecem, mas nem as pessoas que trabalharam no palácio do rei Salomão conseguiram se vestir como Deus veste os lírios do campo. E Deus faz com que aquilo que nós precisamos para comer, para beber e para vestir nos sejam dados, porque é Ele que prepara a porta do trabalho, a condição econômica, a condição financeira, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Como Pedro disse
na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, deixe as coisas dessa terra e busque em primeiro lugar o reino de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e fazendo isso, vocês estarão prontos para seguirem para o reino de Deus no momento da vossa morte. Fiquem sempre prontos, e se alguém tem falta de força para conseguir seguir o reino de Deus, siga a recomendação de Pedro, aqui nesse capítulo que nós lemos no último versículo. Crescei na graça. Ore a Deus. Faça um propósito de oração de 10 dias. Ore todos os dias no mesmo lugar, no seu quarto, na mesma hora, de preferência logo ao despertar. E também de noite, dizendo: Senhor, abençoa esse dia, e de noite: Senhor, agradeço por esse dia. Uma oração sincera, em que você diz para Deus: eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo perdoar aquela pessoa, me dá graça para que eu consiga perdoar. O Senhor te ouvirá e te ajudará. Deus abençoe a todos. Se essa palavra fez sentido para você e alguém precisa, compartilhe com essa pessoa que você lembrou agora, para que essa pessoa também seja edificada espiritualmente e consiga encontrar o caminho de Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.